Paz e graça, paz e bem, irmãos e irmãs da IPU do Muritiba e de outras igrejas, comunidades cristãs que participam conosco dessa celebração. Que bom poder mais uma vez partilhar a Escritura Sagrada, partilhar momentos de fé, momentos de esperança com as irmãs e com os irmãos. Trago um abraço muito afetuoso da IPU do Salvador, Igreja Irmã, igreja companheira e parceira da IPU de Muritiba. Gostaria nesse instante, irmãos e irmãs, convidá-los a abrir a Escritura em Neemias, livro então de Neemias, no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 12. Neemias, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 12. Nós lemos assim a Escritura Sagrada. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo que estava acima dele. Abrindo-o, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Rodias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhes disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a aviar porções e regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vamos orar? Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, agradecer porque podemos mais uma vez pensar, meditar, refletir naquilo que tens para nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, transforma nossas vidas, dá-nos cada dia mais esperança para continuarmos fazendo o Teu querer. Em nome de Jesus, nós te oramos e bendizemos. Amém. Amém, irmãs e irmãos. Esse é um texto da restauração do culto, um texto em que Esdras, juntamente com Neemias, o governador, então, que assume o governo de Israel na volta do exílio, Esdras reúne sacerdotes, reúne levitas para ler a Escritura. É um momento muito especial, um momento muito importante para Israel, porque após o exílio estão voltando à terra, e na volta à terra estão restaurando a sua prática religiosa, restaurando o seu dia a dia, restaurando toda a caminhada de comunidade de fé, de povo de Deus, povo que celebra Javé, povo que adora Javé. Então, muito semelhante a nós, que após um tempo de pandemia, não foi o cativeiro babilônico, mas um tempo de pandemia que ficamos restritos, ficamos presos, ficamos muitas vezes sem saber o que iria acontecer. Naquele momento eles estão restaurando o culto. Como nós também, nesse processo de retomada das atividades presenciais, estamos restaurando nosso culto,
restaurando as pessoas que nessa caminhada de alguma forma se entristeceram, se perderam, outros partiram. É um momento de repensar a retomada desta normalidade de vida. Os tempos pandêmicos nos trouxeram medo, incerteza, perda, e agora somos desafiados pela palavra a termos um novo modo de viver. E é semelhante ao que acontece na passagem de Neemias, capítulo 8. Então, eu quero pensar com vocês sobre as implicações da palavra de Javé em nossas vidas. E vamos seguindo o texto e ver algumas coisas. Eles estão reunidos e passam então a ler o livro da lei, ler a Escritura, ler e explicar a Escritura. Os levitas, após a leitura, explicavam a Escritura, explicavam o que estava acontecendo, o sentido, dando uma espécie de choque de realidade àquele povo. Interessante que diz o texto sagrado que o povo começou a chorar. O povo chorava, porque o povo estava tendo então, sendo impactado por aquela palavra, refletindo, sendo consolado, sendo questionado, pensando nas suas práticas, o povo começa a chorar. A Escritura, irmãos e irmãs, nos dá um choque de realidade. A Escritura nos chama à realidade. Diz Paulo lá a Timóteo, que a Escritura ela é útil para repreender na justiça. A Escritura vem para falar diretamente aos nossos corações. Então somos, diante da Escritura, desafiados a repensar nossas práticas, desafiados a olhar para nós mesmos, olhar para o nosso entorno, olhar para o outro, porque a Escritura nos coloca nesse ponto de reflexão. E isso acontece quando o livro da lei é lido ali diante de todo o povo. E o povo ouve esse livro, o povo adora ao Senhor, o povo ouve atento, aprende atentamente e chora. Mas aí tem uma coisa interessante. Porque os levitas dizem, não chorem, não chorem, não chorem, parem de chorar. Pelo contrário, se animem. Porque a Escritura também é palavra que vem para animar, para fortalecer a fé, para nos dar esperança. O texto sagrado nos diz que os levitas dizem, olha, não chorem, esse dia é consagrado ao Senhor, não pranteeis, não choreis, porque o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Diz mais ainda, comei carne gorda, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado. A Escritura desafia ao ânimo, ao retomar a caminhada. A Escritura nos leva a esta reflexão que nos aponta para sair de um lugar que nós estamos. Não chorem, pelo contrário, se animem. A Escritura anima, fortalece a fé, nos leva a agir. Então partilhem com quem não tem, comam, se divirtam, vivam, festejem essa Escritura lida, festejem o impacto da Escritura na vida de vocês, mas partilhem. Partilhem não só a comida, partilhem também a fé, partilhem as experiências, levem aos outros a experiência de uma vida transformada, porque isso faz a Escritura. A Escritura que é útil para ensinar, para repreender, para consolar. Essa Escritura, essa palavra, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela vem como palavra no mais profundo do nosso ser, mudando as nossas estruturas, mudando a nossa própria existência. E ela nos dá um choque de realidade, nos chama para essa realidade de olhar para nós, olharmos para o outro, olharmos para o nosso entorno, que nos faz pensar, e aí vem o choro, vem a reflexão, mas ao mesmo tempo vem o ânimo. Não chorem, saiam do lugar em que você está, vá, partilhe esta comida, dê ao outro, veja as necessidades de quem está ao seu lado e vá, console, partilhe isto, porque é assim que a Escritura ensina. Partilhe com o outro a sua experiência de fé, a palavra recebida, o pão recebido. Pois bem, irmãos e irmãs, nesses tempos de pandemia, como falava há pouco, em que nós tivemos medo, ficamos cheios de incerteza, tivemos as perdas de pessoas queridas, perdas de tantas coisas
ao nosso lado, mas em nenhum momento, irmãs e irmãos, nós deixamos de ter a palavra diante de nós, ensinada, pregada, transmitida, partilhada. Pois bem, é esta palavra que nos sustenta, é esta palavra que é a nossa força. Olha a expressão, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa palavra nos traz a alegria, é a alegria que vem e nos fortalece. Então, com todas as perdas, os medos, as incertezas que esses tempos pandêmicos trouxeram para nós, a palavra nos anima. Não chore, se anime e partilhe com o outro. Partilhe o pão, partilhe a fé, partilhe a esperança, partilhe com o outro aquilo que é importante. Então, irmãos e irmãs, as palavras do Eterno, a palavra do Eterno, a Escritura, que nunca esteve longe de nós, que sempre foi ensinada, partilhada, compartilhada, ela nos anima, ela nos fortalece, ela nos dá impulso para partilharmos com o outro, não só a palavra, mas o pão, a esperança, a alegria, a fé. Somos chamados, pois, a sermos homens e mulheres que partilham essa palavra e todas as consequências dessa palavra em nossas vidas. Por isso, a grande implicação que a palavra de Deus traz para nós, que a palavra de Javé traz para nós, é esta ação de partilha. A palavra vem, anima, fortalece e nos leva a partilhar. Partilhar a própria palavra, mas também partilhar o pão, a esperança, o amor. Partilhar o ombro, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Viver. Viver e fazer com que outras pessoas também vivam. Que Deus, pois, nos abençoe e que a sua palavra, que fortalece, nos alegre, porque a alegria no Senhor, nossa força é. Nós vamos orar mais uma vez e logo depois gostaria de despedir de vocês com a bênção do Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, em nome de Jesus, te louvamos pela paz, pela palavra, pela esperança que nós temos. Continua, Senhor, a nos abençoar. Continua, Senhor, a cuidar de nós. Que a tua palavra continue a nos alimentar para que possamos partilhar com outras pessoas. Nós te oramos, em nome de Jesus, no nome de quem pedimos a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo sejam com vocês, irmãs e irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.